Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 110, dia 18 de novembro de 2023. O mendigo cego. Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. E acontecendo que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Lucas 18, 35 a 43. O milagre descrito nesses versículos é rico em instruções. Foi uma das grandes obras que testemunharam que Cristo foi enviado pelo Pai. João 5,36. Mas isso não é tudo. Contém também alguns padrões vivos de coisas espirituais que merecem estudo atento. Vemos, por um lado, nesta passagem, a importância da diligência no uso dos meios. Somos informados de um certo cego que estava sentado à beira do caminho mendigando. Ele procurou o lugar onde sua condição lamentável era mais provável de atrair atenção. Ele não se sentou preguiçosamente em casa e esperou que o alívio viesse até ele. Ele se colocou à beira da estrada, para que os viajantes pudessem vê-lo e ajudá-lo. A história diante de nós mostra a sabedoria de sua conduta. Sentado à beira do caminho, ele ouviu que Jesus estava passando. Ouviu falar de Jesus. Ele clamou por misericórdia e foi restaurado à vista. Vamos marcar isso bem. Se o cego não tivesse sentado à beira do caminho naquele dia, ele poderia ter permanecido cego até a hora de sua morte. Aquele que deseja a salvação deve lembrar-se do exemplo deste cego. Ele deve atender diligentemente em todos os meios de graça. Ele deve ser encontrado regularmente naqueles lugares onde o Senhor Jesus está, especialmente presente. Ele deve sentar-se à beira do caminho, onde quer que a palavra seja lida e o Evangelho pregado, e o povo de Deus se reúna. Esperar que a graça seja colocada em nossos corações, se ficarmos ociosos em casa aos domingos e não formos a nenhum local de culto, é presunção e não fé. É verdade que Deus terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia, mas não é menos verdade que Ele normalmente tem misericórdia daqueles que usam os meios da graça. É verdade que às vezes Cristo é achado por aqueles que não buscam, mas também é verdade que Ele sempre é encontrado por aqueles que realmente o buscam. O transgressor do sábado, o negligenciador da Bíblia e o homem sem oração estão abandonando sua própria misericórdia e cavando covas para suas próprias almas. Eles não estão sentados à beira do caminho. Vemos, por outro lado, nesta passagem, um exemplo de nosso dever em matéria de oração. Dizem-nos que quando o cego ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Dizem-nos que ainda que alguns o repreenderam e lhe disseram para ficar quieto. Ele não seria silenciado. Ele gritou ainda mais. Ele sentiu suas necessidades e encontrou palavras para contar sua história. Ele não deveria ser parado pelas repreensões de pessoas
que nada sabiam da miséria da cegueira. Sua sensação de miséria o fez continuar gritando, e sua importunação foi amplamente recompensada. Encontrou o que procurava. Naquele mesmo dia, ele recebeu a visão. O que o cego fez em nome de sua doença corporal, certamente é nosso dever fazer em nome de nossas almas. Nossa necessidade é muito maior do que a dele. A doença do pecado é muito mais grave do que a falta de visão. A língua que pode encontrar palavras para descrever as necessidades do corpo, certamente pode encontrar palavras para explicar as necessidades da alma. Vamos começar a orar, se nunca oramos antes. Vamos orar com mais corações e fervor. Se já oramos no passado, Jesus, o filho de Davi, ainda está passando, e ele não está longe de nenhum de nós. Clamemos a ele por misericórdia e não permitamos que nada impeça nosso clamor. Não descemos ao poço sem palavras e em silêncio, sem sequer um grito de socorro. Ninguém será tão indesculpável no último dia como homens e mulheres batizados que nunca tentaram orar. Vemos, por outro lado, nesta passagem, um exemplo encorajador da bondade e compaixão de Cristo. É-nos dito que, quando o cego continuou clamando por misericórdia, nosso Senhor, parando, ordenou que o homem fosse trazido a ele. Ele estava subindo a Jerusalém para morrer e tinha assuntos importantes em sua mente, mas ele encontrou tempo para parar e falar gentilmente com esse pobre sofredor. Então Jesus perguntou ao homem: o que você quer que eu faça por você? Senhor, ele implorou, eu quero ver. É-nos dito, disse-lhe Jesus, recupera a vista, a tua fé te salvou. Essa fé talvez fosse fraca e misturada com muitas imperfeições, mas isto fez o homem clamar a Jesus e continuar chorando apesar das apreensões. Então, vindo com fé, nosso bendito Senhor não o expulsou. O desejo do seu coração foi atendido. Imediatamente ele recuperou a visão. Passagens como essas nos evangelhos destinam-se ao conforto especial de todos os que sentem seus pecados e vêm a Cristo para a paz com Deus. Tais pessoas podem ser sensíveis a muitas enfermidades em todas as suas aproximações ao Filho de Deus. Sua fé pode ser muito fraca, seus pecados podem ser muito grandes, suas orações podem ser muito pobres e gaguejantes, seus motivos podem estar muito aquém da perfeição, mas, afinal, eles realmente vêm a Cristo com seus pecados? Eles estão realmente dispostos a abandonar todas as outras responsabilidades e entregar suas almas nas mãos de Cristo? Se for assim, então eles podem esperar e não ter medo. Esse mesmo Jesus ainda vive, que ouviu o clamor do cego e atendeu ao seu pedido. Ele nunca voltará atrás de suas próprias palavras. Aquele que vem a mim, nunca o lançarei fora. João 6,37. Vemos por último, nesta passagem, um exemplo marcante da conduta que convém a quem recebeu misericórdia de Cristo. É-nos dito que quando o cego foi restaurado à vista, ele seguiu a Jesus glorificando a Deus. Ele se sentiu profundamente grato. Ele resolveu mostrar sua gratidão, tornando-se um dos seguidores e discípulos de nosso Senhor. Os fariseus podem criticar nosso Senhor. Os saduceus podem zombar de seu ensino. Não importava nada para este novo discípulo. Ele tinha o testemunho em si mesmo de que Cristo era um mestre digno de ser seguido. Ele poderia dizer: eu era cego e agora vejo. João 9:25. O amor agradecido é a verdadeira fonte da verdadeira obediência a Cristo. Os homens nunca tomarão a cruz
e confessarão Jesus Cristo diante do mundo. E viverão para Ele, até que sintam que estão em dívida com Ele, por perdão, paz e esperança. Os ímpios são o que são, porque não têm senso de pecado e nenhuma consciência de estar sob qualquer obrigação especial para com Cristo. Os piedosos são o que são, porque amam aquele que os amou primeiro e os lavou do pecado em seu próprio sangue. Cristo os curou e, portanto, eles seguem a Cristo. Deixemos a passagem com uma autoindagação solene. Se quisermos saber se temos alguma parte ou parte em Cristo, então vamos olhar para as nossas vidas. A quem seguimos? Quais são os grandes fins e objetos pelos quais vivemos? O homem que tem fé salvadora em Jesus sempre será conhecido pela tendência geral de sua vida. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus pela fé que o Senhor colocou em meu coração e no coração de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Pai. Amém.